Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel. Você está aqui no meu canal do YouTube. Hoje a gente vai gravar devocional do livro A Sabedoria de Deus, ou devocionais diárias em Provérbios, Timothy e Kate Kelly. Depois a gente vai gravar a leitura bíblica diária da terceira lição da revista Reino Monte. Vou gravar também. A gente vai ver também Momento Sublime com o pastor Cisco Xavier e a leitura bíblica bianual no Evangelho de Marcos, tá? Vamos lá, Evangelho. Vamos 20 de janeiro. A sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz nas praças. Clama do alto dos muros e profere suas palavras à entrada das portas e na cidade. Provérbios 1, 20 e 21. Provérbios 1, 20 e 21. A sabedoria clama e alta a voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. Ganhe experiência. Nessa passagem, a sabedoria convida as pessoas a aprenderem com ela, mas não faz do alto da torre de marfim, do lado de fora, nas praças e nos lugares públicos da cidade. A sabedoria é desenvolvida apenas na experiência. Não importa quanto estudem, os diplomados da Faculdade de Medicina, de Direito e de Administração só se tornarão realmente cérebros em seus campos de atuação quando estiverem lá fora, ou seja, na experiência da vida real. Provérbios não é um livro inspirador, com afirmações que imediatamente saltam da página. A sabedoria não pode ser transmitida por uma série de palestras TED, breves vídeos postados na internet sobre tecnologia, entretenimento, planejamento ou reuniões executivas. Ela é inacessível a pessoas ocupadas demais para seguir seu método. Vem primeiro com a experiência e depois com uma reflexão profunda e honesta sobre essa experiência. Surge apenas quando fazemos perguntas como: qual foi a última vez que vi isso ilustrado em minha vida ou na de outra pessoa? Onde preciso praticar esse princípio? Se eu estou tão prático, que diferença isso faria em minha vida? Que pensamentos e atitudes erradas surgem quando me esqueço disso? Lembre-se de quantas vezes Jesus, nosso mestre, falou por parábolas e respondeu a outras perguntas, buscando fazer com que meditássemos, pensássemos e crescêssemos em sabedoria. Mateus 13, 10. Mateus 13, 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que faz ao povo por parábolas? Lucas 20, versículo 4. Lucas 20, versículo 4. O batismo de João era do céu ou dos homens? E João 16, 29. João 16, 29. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Pense em algo significativamente bom ou difícil que tenha lhe acontecido recentemente. Você já conversou sobre isso com outras pessoas para extrair sabedoria desse acontecimento? Oração. Senhor Deus, conheço muitas coisas na Bíblia, sobre as quais não tenho orado e nem elas obedecido. Salva-me e ajuda-me. Não permitas que eu seja apenas um ouvinte de tua palavra, mas um praticante. Não permitas que eu engane a mim mesmo. Amém.
Tiago 1:22. Seja praticante da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Bom, a gente acabou aqui na devocional no livro A Sabedoria de Deus, uma devocionais diárias em Provérbios. Agora a gente vai gravar a leitura da terceira lição da revista O Reino e o Monte. Terceira lição, o testemunho do reino. Texto base, Mateus 5, de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas só perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, sendo para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, mas pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Objetivo. Ao final deste estudo, você compreenderá a importância do cristão como testemunha, sua responsabilidade e integridade diante de Deus. No último encontro, falamos sobre o caráter cristão. Definimos bem-aventurado por bênção, pois aquele que vive da maneira que Jesus ensinou é abençoado. Definimos que abençoado está ligado à aprovação, e não pode haver bênção maior do que ser aprovado por Deus. Hoje, Jesus continua se dirigindo aos seus ouvintes na segunda pessoa e pontuando a importância do cristão como testemunha. Não podemos seguir as normas do reino exclusivamente no íntimo. A justiça de uma vida diligentemente cristã chamará a atenção. As bem-aventuranças, as normas do reino, praticadas com integridade em um mundo caído, são aspectos principais do testemunho cristão. Esse testemunho desencadeia autoramente a perseguição. Dos versos 3 a 16, Jesus cria metáforas expressivas para tratar como discípulos vivem assim, deixam marcas no mundo. Vou ler de novo. Vocês são o sal da terra, mas só perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, é para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, mas pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras, glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Nós temos a responsabilidade do cristão estabelecida em 3 quadros: sal, luz e uma cidade situada sobre o monte. 1. O ministério do povo cristão. O ministério pertence essencialmente ao povo de Cristo, aos remidos, os que foram arrancados com raiz e tudo, remidos, igual resgatados, libertos do cativeiro, justificados. Efésios 1:7. Efésios 1:7. Não, nele temos a redenção por meio de seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A palavra redenção, apolutroses, no grego, significa libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1:13, 14. Colossenses 1:13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Somos o povo de Deus, e não existe império que impeça a ação do Senhor sobre seus filhos. Pensar com as palavras ilumina a nossa consciência. Ele tirou de todo perigo, livrou potestade, reino, alguém a quem pertencia o poder, trevas,
escuridão. Jesus em condição de escuridão moral, sob a influência de Satanás. Transportou, metistene, retirar, remover, afastar, mudar de lugar e de condição. Reino, basileia, igual a ideia de que agora a pessoa passa a ter direito à recompensa e privilégio deste reino. Não pode existir domínio das trevas, porque o cristão foi liberto, resgatado, perdoado. 2. O sal da terra. Nesse contexto, se aponta a preparação dos discípulos para assumir o papel de testemunhas. Versículo 13. Vós sois sal da terra. Ora, se o sal foi insípido, sabor, como lhe restaurar o sabor? Versículo 13. Que é qual? Mateus 5. Mateus 5, versículo 13. Mateus 5:13. Vocês são sal da terra, mas o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Para nada mais preste, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Verdade, o sal era utilizado principalmente como conservante, essencial para preservar alimentos, já que não havia opção de congelamento. Além disso, o sal era empregado para realçar o sabor. Na época de Jesus, o sal do Mar Morto consistia em uma mistura de sal e outras substâncias. Exposto ao tempo, só poderia perder suas propriedades, tornando-se algo que aparentava ser sal, mas que havia perdido sua essência. Alguns pensadores sugerem que Jesus estava destacando que, da mesma forma que não faz sentido ter um sal sem sabor, também não é proveitoso ter um cristianismo sem sabor. O Senhor Jesus afirma que o mundo, que apresenta discípulos que vivem com integridade de seu chamado, se deteriora. A presença do cristão retarda a decadência moral e espiritual. Portanto, o texto enfatiza que o sal, que perde a capacidade de salgar, torna-se inútil, sendo lançado fora e pisoteado pelos homens. Assim, como o sal não pode se deteriorar para que seja útil em deterioração, o cristão não pode se misturar com nada que roube sua essência. 3. A luz do mundo. Os cristãos são comparados à luz do mundo nos versículos 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Jesus apresenta duas fontes de luz, a luz de uma cidade situada sobre um monte e a luz de uma lâmpada sobre um pedestal. A luz da cidade impede que as trevas sejam absolutas, enquanto a luz da lâmpada, colocada em um local estratégico, ilumina toda a casa. A lamparina era posicionada no velador, local cavado na rocha a meia altura. Hoje mencionado por Jesus revela a capacidade dos discípulos de testemunharem e iluminarem. Aqueles que testemunham não se escondem, assim como a cidade no alto de um monte não pode ser oculta. Não se colocar sobre um alqueire, mas é um local estratégico, para que a luz se propague e alcance a todos. Sem Cristo, somos comparados a lâmpadas apagadas. Cristo é a luz em nós que nos possibilita iluminar. João 8, 12. João 8, 12. João 8, 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como afirmou Wesley L. Duell no livro Em Chamas para Deus, devemos oferecer o melhor de nós e depois esperar que Deus acrescente o seu fogo sagrado. Conclusão. Podemos observar a descrição do caráter essencial dos discípulos de Jesus, ensinada mediante metáforas que denotam sua influência positiva no mundo. O cristão não pode contribuir para o caos. Crer, confessar e ensinar a verdade também fazem parte das boas obras, que revelam o quanto fomos regenerados. Se como só pode perder sua salinidade, a luz em nós pode transformar-se em trevas.
Em outras palavras, como discípulos de Jesus, não devemos esconder a verdade que conhecemos, nem a verdade do que somos. Não devemos nos vangloriar pela diferença de vida, mas devemos desejar que nosso cristianismo seja perceptível por todos com quem convivemos. Refugiar-se no invisível é uma negação do chamado, John Stott. Pregar o Evangelho e auxiliar as pessoas é como esfregar sal nas feridas causadas pelo pecado. O caráter e a influência do cristão, quando definidos nas metáforas do sonho da luz, estão interligados. Nosso caráter é a base de nossa influência, testemunho, pois dependem dele, para pensar e agir. Fomos remidos pelo Senhor, resgatados da nossa velha maneira de viver, e uma vez libertos, vivemos para a sua glória. Diga uma área em sua vida que precisa de mais atenção, coloque a isso do Senhor. 2. Sabendo que a integridade abençoa e a falta dela deteriora o mundo. Tem relação com completude, inteireza. Grandeza, como está o seu testemunho cristão? Sem Cristo somos lâmpadas apagadas. Quanto mais comunhão com Ele, mais propagaremos sua luz. Avalie sua comunhão com Cristo e ore para ser cada dia mais intensa. Hoje é 1 Pedro 2:12. 1 Pedro 2, 2:12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, preservem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Hoje acabou aqui a nossa leitura da terceira lição do livro da revista da EBD, o Reino Monte, lição 3, Testemunho do Reino. Valeu, gente. Até a próxima. Agora a gente vai para a nossa leitura, agora a gente vai lá pro Momento Sublime com o pastor Assis Borges Xavier. Só deixa eu ver aqui se ele já tá com áudio. Deixa eu ver aqui se tá com áudio. Só deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se já tá com áudio. Deixa eu ver se tá com áudio. Tá. Aí. Excluir esse daqui. Beleza. Aqui. Beleza, tá com áudio. Vou botar. Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou continuar. Nos últimos vídeos eu tenho usado a literatura do apóstolo Paulo, os textos bíblicos escritos por ele, e no penúltimo nós falamos sobre Romanos, no último nós falamos sobre Efésios, e hoje eu vou retornar à carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porque para Deus não há acepção de pessoas. É um ensinamento muito interessante, importante as pessoas crerem, porque nós sabemos, né? O ser humano é muito levado a criar os seus códigos de relacionamentos, né? Os seus princípios, a sua patotinha, a sua panelinha, o seu grupo, a sua etnia, a sua nação, a sua cidade, o seu gueto, o seu bairro, né? E afinal de contas, você e os seus fazem parte de um grupo seleto, muito importante, especial, né? Aí chega agora a palavra de Deus e diz: vocês estão errados, vocês estão equivocados. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe guetos, para Deus não existe nação. Aí você diria: mas Deus escolheu um povo. Ele escolheu um povo por amar aquele povo, porque ele queria alcançar todos os povos. Quando o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser povo, nação eleita, não foi porque Deus amasse somente aquelas pessoas e quisesse abençoar somente aquelas pessoas. Ele queria usar aquelas pessoas como mensageiras para alcançar o mundo inteiro. E alcançou o seu objetivo.
Através daquela nação foi que ele enviou e se revelou ao mundo através de Jesus Cristo. Esse é o plano. Esse é o plano. Então, o objetivo dele é alcançar todas as pessoas. Tá? Então, por isso, ele não faz acepção, ele não pode fazer acepção de pessoas. Deus ama a todas as pessoas com o mesmo amor, com a mesma vontade, com o mesmo senso de justiça. Com a mesma verdade, com a mesma intensidade. Quando ele estende a sua mão, ele estende a mão para todas as pessoas. Vão segurar nessa mão aqueles que crerem, aqueles que quiserem, aqueles que desejarem. Mas ele estende a mão a todas as pessoas. Quando Jesus estava com seus discípulos, vinde a mim todos. Tá? Então, cada pessoa tem o mesmo valor diante de Deus. Cada alma tem o mesmo peso diante de Deus. É bom que as pessoas saibam disso. Deus não atenta para o nosso exterior, Ele não olha para o nosso exterior. Né? Ele não olha a nossa certidão de nascimento, Ele não olha para a sua identidade, Ele não olha para a aparência, Ele não olha e não leva em consideração a raça, Ele não leva em consideração a família, a nação, o sexo, a cultura. Deus olha as pessoas no seu interior, na sua alma, no seu coração, aquilo que realmente lhe interessa. Deus vê o interior, a alma, o coração e os pensamentos. Então Deus não olha para isso, por isso que ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe as pessoas. Ele não escolhe você não. E nesse aspecto nós somos todos iguais perante Deus. Deus deseja salvar toda a humanidade. Deus ama todas as pessoas por igual. Por igual. É por isso que Jesus Cristo é o único Salvador. Então ele não olha para a multiplicidade de pessoas, de culturas, de cabeças, de pensamentos, ele olha para o Salvador, que é Cristo. Então, em Cristo Jesus, todas as pessoas devem convergir. Todas as raças, todas as nações, todas as culturas devem convergir em Cristo Jesus, para que através dele sejam salvas para a glória de Deus Pai, que deseja salvar todos nós. Então ele não faz acepção de pessoas. Significa que ele me ama tremendamente. Significa que ele ama você do mesmo jeito que ele me ama. Significa que os planos que ele tem para mim são os planos que ele tem para a sua vida, para todos nós. E qualquer pessoa, em quaisquer circunstâncias, pode ser alcançado por Deus. Pode crer em Deus, pode ser salva por Deus e receber de Deus o perdão do pecado e, com o perdão, a vida eterna. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama você do jeito que você é, do jeito que você está, aonde você estiver. Deus te ama e tem planos para a sua vida. E são planos extraordinários. Creia nisso. Não permita que a sua raça, não permita que a sua família, não permita que a sua cultura, não permita que as suas filosofias de vida te afastem de Deus. Não permita que os seus maus costumes, não permita que os seus pecados te afastem de Deus. Corra para Deus, abra o seu coração, confessa os seus pecados a Ele, e Ele te ama, Ele vai te abraçar, Ele vai cuidar de você. Querido Pai, obrigado, porque se o Senhor não faz acepção de pessoas, então há esperança para mim, e eu te louvo por isso. Eu te louvo por isso, porque eu não mereço nada que venha do Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mim e a mim. Abençoa os meus irmãos e amigos para que creiam também. E também eles, ó Deus, sejam abençoados. Cuida, visita, salva, perdoa, restaura, traga de volta para o teu contexto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.
Estamos de volta, galera. Agora a gente vai ler, gravar nossa leitura bíblica bienal no Evangelho de Marcos, capítulos 11 e 12. Venha comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Dê um like para esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe nos comentários pedir oração. Eu gosto muito de orar com você e por você. Tipo para o soluço. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarram e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele, e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Eles responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo. Eles temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram uma figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhes será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Chegaram novamente a Jerusalém, e, quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem deu autoridade para fazê-las? Jesus: eu lhe farei uma pergunta, respondam, eu lhes direi com que autoridade eu estou fazendo estas coisas. Batendo de João: era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiram entre si, dizendo: se sermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? No céu dos homens, mas se sermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João o profeta. Responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Capítulo 11. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia.
Então Jesus enviou 2 discípulos na frente e com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam um jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado, e então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram sobre o animal as suas capas. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam bombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca, desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou ficou seca. Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte:
levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. E assim tudo será dado a vocês. E quando estiverem orando, perdoem aqueles que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, com que autoridade faço essas coisas? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era profeta. Por isso responderam: Não sabemos. Jesus disse: Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Marcos, capítulo 12. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim enviou, dizendo: A meu filho respeitarão. Os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Eles nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos, para o apanharem em alguma coisa que ele disse. Eles se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabem que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário, para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Depois os saduceus
que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Não aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 6 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Eles estão muito enganados. Os homens da lei aproximou-se e os ouviu discutir, o tanto que Jesus lhe dera uma boa resposta perguntou-lhe: Os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, estás certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Nem por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: Como é da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? Para Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Para Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao sinal, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e nos lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. Observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, o viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os discípulos, Jesus declarou: Vimos que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Tudo era do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse: Certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais. Uns foram surrados e outros foram mortos. E agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente ele o mandou, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa.
Então agarraram o filho e o mataram, e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo. Por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. Depois mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus, a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? São do imperador. Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se o homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei?
Jesus respondeu: É este. Escute, povo de Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. O senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer esses 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: Como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam seus bens. E para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo que tinha para viver. Senhor Deus, Pai, te agradeço por mais um dia de bênção nos 10. Obrigado, cientista, eu estou esperando ver esse vídeo gravado aqui no YouTube. Que essa palavra pode gerar fruto nos nossos corações. Senhor, te ajudado o dia na tua presença, guardado e protegido por ti, Senhor. Tem um piquenique logo mais à tarde, ali da Juba, ali na Alto.
pode ser um momento de comunhão, que todos nós possamos nos alegrar, Senhor. Peço isso em Jesus. Amém.